meus amores, bom dia. A nossa aula de hoje é de matemática. E vamos aprender sobre o mínimo múltiplo comum, o mais conhecido como MMC. Então, vamos lá. O mínimo múltiplo comum é o menor dos múltiplos comuns de dois ou mais números, excluindo o zero. Então, como já estudamos os múltiplos, então a gente vai aprender agora como encontrar o menor múltiplo comum entre eles. Então, eu trouxe aqui um exemplo e a gente tem duas maneiras de responder e de encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, a primeira maneira é a gente encontrar seus múltiplos. Então, primeiro, os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4. Eu quero saber quem são os múltiplos comuns entre eles. Então, vamos lá. Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Coloquei até o 27, certo? Mas é infinito, como a gente já aprendeu, que os múltiplos eles não têm fim. E os múltiplos de 4 é 0, 4, 8, 12, 16, 20 e assim sucessivamente. Eu coloquei aqui até o 32, para a gente saber. Então, agora eu vou selecionar quem são os múltiplos iguais que eu tenho tanto em 3 como eu tenho em 4. Então, vamos lá. Para a gente saber, a gente também já aprendeu que tem esse U que fica virado para baixo, que ele significa intersecção. Ou seja, o que eu tenho nos múltiplos de 3 e o que eu tenho nos múltiplos de 4 ao mesmo tempo. Então, se a gente perceber, o zero, ele tem nos dois. Se eu olhar mais uma vez para os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4, eu vou perceber que tem o 12 também e tem o 24. E é infinito, porque vão ter vários outros, tá certo? Então, como a gente quer o mínimo múltiplo comum, eu quero o menor múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que tem nos dois, só que não pode ser o zero, como foi dito na definição. Então, se eu olhar para os meus múltiplos comuns, que eu selecionei aqui embaixo, eu tenho 0, 12 e 24. Se eu quero o menor e não pode ser 0, então vai ser o 12. Então, se eu observar, não pode ser o 24 porque eu tenho um menor, que é o 12. Como eu quero o mínimo múltiplo, ou seja, o menor múltiplo, que vai ser representado por o MMC de 3,4, vai ser 12. E eu tenho uma outra maneira mais fácil de resolver, que é através da decomposição. Então, eu quero saber quem é o menor múltiplo comum entre 3 e 4. Então, como também a gente já aprendeu a fazer a decomposição em fatores primos, a gente vai descer um tracinho na vertical. Eu coloco 3,4. Agora, eu vou fazer a decomposição somente com números primos. Se eu observar 3 e 4, eu tenho que achar um número que eu faça a divisão por 3 e por 4 e que a divisão dê exata. Se eu prestar atenção, o número 3 é ímpar, só que o número 4 é par. Então, eu vou poder dividir pelo número 2. Só que 3 não dá para dividir por 2. Então, quando não der para dividir, a gente baixa, ou seja, a gente repete o número e deixa para resolver na próxima. Então, eu vou baixar o 3 e vou dividir o 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, eu vou baixar o 3 e colocar 2. Então, ainda como o 2 é par, eu vou dividir por 2. Novamente, eu vou baixar o 3 e quando eu dividir 2 por 2, vai dar 1. Agora, eu vou ter que resolver o 3. O 3, ele é um número primo, então, ele só dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E eu vou baixar o 1 que já estava lá, acabadinho. Então, como a gente viu também na nossa última aula, quando a gente chega no número 1, a nossa decomposição finalizou. Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar os números primos, que estão em vermelhos. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que vai ser igual a 12. Se vocês lembram, no nosso exemplo anterior, também encontramos que os múltiplos comuns o menor múltiplo comum entre 4 e 3
é o 12. Então, eu tenho duas maneiras de resolver. Vamos ao próximo exemplo? Agora, eu trouxe aqui, eu quero descobrir quem é o MMC de 6 e 9. Então, eu vou fazer da nossa primeira maneira, que é encontrar os múltiplos de 6 e os de 9. Então, escrevendo os múltiplos de 6, tem aqui 0, 6, sempre começa com 0. Lembram que os múltiplos sempre a gente começa com o 0 e ele é infinito. Então, eu vou de 6 em 6. E os múltiplos de 9 também começa do 0 e é infinito. Então, 0, 9, 18, 27 e assim sucessivamente. Então, os múltiplos comuns agora que eu tenho tanto em 6 como em 9 é 0, 18 e 36. Como 0 a gente não considera, então o menor múltiplo vai ser o número 18. Então, eu vou colocar lá em cima. O MMC de 6 e 9 é 18. Vamos fazer o mesmo exemplo agora pela decomposição em números primos. Então, vamos lá. 6,9, vamos descer nosso traço na vertical. Vamos dividir por 2, porque o 6 é par. Então, 6 dividido por 2 dá 3. O 9 não dá para dividir, então eu vou baixar ele. Agora, vou dividir por 3, porque não tenho mais número par para dividir por 2. Então, quando eu divido 3 por 3, dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, novamente, vou dividir por 3, que vai sobrar 1 e 1. Então, vou multiplicar meus números primos, que é 2 vezes 3 vezes 3. E vou encontrar o número 18, que é justamente o que eu encontrei agora há pouco. Então, o MMC de 6 e 9 é 18. No nosso segundo exemplo, vamos encontrar o MMC de 12 e 16. Então, vamos encontrar logo através da decomposição em números primos. Como 12 e 16 são números pares, então eu vou dividir por 2. Então, 12 por 2 dá 6 e 16 dividido por 2 dá 8. Vou dividir novamente por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, novamente, vou dividir por 2. O 3 é ímpar, então eu vou baixar e vou dividir o 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, novamente, vou colocar por 2. Baixa o 3 e 2 dividido por 2 dá 1. Agora, eu só posso dividir por 3, porque 3 é um número primo. Então, 3 por 3 dá 1. Então, nossa continha acabou. Agora, eu vou fazer a multiplicação de todos os meus números primos que eu encontrei. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou encontrar o número 48. Então, eu vou colocar aqui na frente para a gente fazer a comparação. Os múltiplos de 12 e os múltiplos de 16. Se a gente prestar atenção e eliminar o zero, o menor múltiplo comum vai ser o número 48. Certo? Porque eu tenho tanto nos múltiplos de 12 como nos múltiplos de 16. Então, o MMC de 12 e 16 é 48. Então, é essa a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Beijos, meus amores. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.